Agora nós queremos falar de macrofomina. É uma doença que vem chegando e ela vem ano a ano e tirando produtividade das lavouras e muitas vezes sem o agricultor se dar conta. Ela pode ser facilmente confundida com muitos outros problemas. A macrofomina é uma doença causada pelo fungo Macrofomina phaseolina. A doença apresenta uma podridão nas raízes e leva à morte a planta antes de completar o seu ciclo. No ano passado, nós estivemos nessa área para mostrar o problema de macrofomina que estava acontecendo. Hoje, a realidade é bem diferente, o estande das plantas é outro. E o trabalho de manejo começou logo na safrinha. Seu José Walter fez um trabalho intenso para corrigir o problema. A primeira correção que nós fizemos foi que nós, em vez de plantar safrinha, nós plantamos crotalária, que foi uma coisa que eu achei que deu um resultado muito bom. E nós fizemos correção de solo, que tinha o nosso solo uma deficiência de magnésio, corrigimos, plantamos outras variedades, buscamos outras variedades e tivemos muita assistência técnica. Esse ano o stand da planta é outro, né? Fizemos o tratamento no suco. Então, modificamos muito a maneira de tocar. O apoio técnico foi fundamental. Nós viemos aqui constatando que não era o problema só seca. O solo da área tinha muito problema, estava um solo doente. E o que foi o manejo que nós fizemos a partir disso aí? Retirando aquela soja, a primeira coisa que nós fizemos, nós entramos com a cultura da crotalária para dar uma ajudada na questão do pratilencos e melhorar a parte biológica do sistema do solo. Feito isso, o próximo manejo foi procurar uma variedade que tivesse uma tolerância um pouco maior aos nematóides, né? Fazer um posicionamento correto da variedade e que, principalmente, que ela tivesse características que se adequassem ao tipo do solo aqui, que é um solo com uma textura um pouco mais arenosa. Então seriam variedades que tivessem uma baixa população e que permitisse respostas em produtividade ainda. Rudney explicou o que foi adotado para a melhoria da área. Aqui nós entramos com manejo biológico, onde nós colocamos o tricoderma, mais o bacillus subtilis, no tratamento de semente. Esse foi o primeiro passo. Aliado na parte de plantio, nós entramos ainda com um tratamento com ácido fúlvico e úmico no suco de plantio para ajudar um pouco a compensar essa deficiência, que é a textura do solo. E depois disso, logo que a soja emergiu, nós entramos com uma aplicação do tricoderma pulverizado, tentando pegar um pouco da macrofomina, que tem uma população muito alta aqui, que estava na palhada, e ajudar com o tratamento que fez no solo. Então, basicamente, os problemas aqui eram nematóide, macrofomina e fusarium. Esses eram que tinham demais. Posteriormente a isso, nós entramos com um manejo fisiológico. Hoje a situação já está controlada. A expectativa aqui da área é muito positiva esse ano. A média do ano passado foi uns 35 sacos. Esse ano aqui a gente acredita que nessa área que você está vendo aqui a gente vai passar aí dos 60 sacos e tem espaço para melhorar mais. Bom, e aqui, de acordo com os dados que foram levantados em laboratório, o índice de macrofomina ele estava pelo menos de 9 a 10 vezes a mais do que aquele limite tolerado. A gente abaixando aqui, vamos mostrando aqui. Isso aqui, né, Rudney, já é a resposta que a gente pode ver. Já é a resposta que a gente pode ver em cima do trabalho que foi feito. Você vê as plantas com uma sanidade muito boa, um engalhamento, e aqui praticamente você não vê indícios de macrofomina. No ano passado, o que a gente vinha? Numa linha igual essa aqui, a gente vinha aí 40%, 50% das plantas morrendo antes da hora. Aqui, praticamente, a gente não vê mais. Ainda vê uma planta aqui com sintomas ainda. Mas é muito menos do que a gente enxergou no ano passado. Em outra área que visitamos, a situação é muito grave. Essa lavoura ela não completou o ciclo dela. Ela realmente morreu antes da hora. As características que a gente pode perceber é que as vagens não encheram direito, grãos miúdos, alguns chamam de grãos carrapatinhos, né? Uma soja dessa aqui, se ela tivesse fechado o ciclo normal, ela estaria quase o dobro. Isso aqui reflete muito no peso do grão. Quando reflete o peso do grão, reflete em produção. E a gente observa que muitas vagens não chegou nem a encher grão, né? Ponteiro principalmente, né? Que é uma das partes principais na soja, que é a cachopa, né? Conhecida como cachopa, que é onde dá o maior peso para o produtor.
As condições climáticas favoráveis a 2 safras anuais e a ausência de uma rotação de cultura adequada podem contribuir para a proliferação de micro-organismos que, em população descontrolada, traz prejuízo. Isso nos dá também uma condição de explorar esse solo de forma incorreta. E principalmente na região eu tenho 2 culturas de rentabilidade que viabiliza para o produtor, soja e milho. Então com isso eu tenho soja todo ano, eu tenho milho todo ano no meu solo, eu tenho 2 tipos de raiz. Com isso eu vou selecionando micro-organismos no solo. E micro-organismos que são patogênicos, que estão causando problema. E chega a esses níveis insustentáveis, como nós estamos vendo aqui. As características podem ser visíveis. Primeiro o produtor começa a observar a planta morrer, ou folhas carijó, ele vai lá e essa planta está morrendo. O ano passado eu chamei a atenção que o pessoal dizia que a seca prejudicou as lavouras. E eu sempre dizendo, gente, não pode ser só a seca, porque encontrava-se planta verde no meio das plantas mortas, das reboleiras, né? O principal problema estava no solo, no sistema radicular. A planta está com o sistema radicular deficiente e aí mais a seca, ela não consegue conviver com mais uma adversidade. Bom, aqui nessa área a gente não precisa nem procurar uma planta para arrancar. Qualquer uma aleatoriamente, infelizmente, o problema é mais alastrado e grave. Você tem uma planta aqui na sua mão. O que é que a gente pode... Isso aqui é alguma característica? Porque a gente está vendo de um lado aqui está mais branquinho e do outro lado ela está naquele tom bem acinzentado. Exato. Esse aqui é o sintoma que o produtor vai encontrar na raiz. Se ele pegar a planta antes dela acabar de morrer, ela vai estar mais escura. Aqui nós chamamos de microesclerose, que realmente são pequenininhos. Mas são microesclerose, é a estrutura de resistência, de sobrevivência desse fungo. Mas antes, a planta morrendo, nós vamos ver a raiz acinzentada assim, mais escura. Você vai cortar, não vai ver a característica do fusário, que é mais comum e está mais na cabeça do produtor, né? Mas ele vai ver a mancha acinzentada. E qual é a melhor maneira de controlar isso aí? Então, a pesquisa, a indústria vem buscando. Quando a gente levantou essa questão, levei para a nossa pesquisa, não tem muito trabalho. Ninguém alertou para isso ainda. Nós estamos hoje com um manejo que eu costumo dizer que o que ele deixa de perder para a praga, ele vai pagar e vai sobrar dinheiro. Aqui no caso o problema é muito grave. Não é de um ano para o outro que vai resolver. Ou talvez nunca vai acabar o problema, mas nós vamos equacionar e vamos conviver de forma sustentável. Em alguns momentos, o tratamento foi iniciado para controlar outras pragas e com o diagnóstico da presença de macrofomina, o manejo foi estendido para o fungo. A finalidade era para mofo branco, contra o mofo branco, e a gente está tendo um resultado também contra a macrofomina, que está dando nas outras lavouras, está tendo esse problema, e graças a Deus aqui com esse trabalho desse tricoderma está sendo evitado. O objetivo é continuar o tratamento para evitar a superpopulação. Inclusive agora a gente partiu para fazer na safrinha também, que a gente vinha focando mais para a soja, né? Então agora a gente está focando também na safrinha, vamos fazer esse trabalho também.